Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Estamos juntos aqui em mais uma live semanal, Irmãos de Luz. Nossa live espírita, com tema livre. Boa noite. E aí, Xerazade. Estamos aqui pontualmente às 19 horas para mais um tema da noite. Tema livre. Sempre deixando aberto aí durante a semana para as sugestões, as necessidades, a inspiração. Espero que o som aí esteja audível. Todo dia aqui nesse horário bate um ventinho frio. Espero que não chuva. Uma nuvenzinha ali, mas qualquer alteração assim, a gente está perto aqui de uma área coberta, a gente pula para a área de dentro. Como a gente costuma dizer nos centros espíritas, né? Vamos deixar o povo se achegando. A gente já está com um tema aqui engatilhado, bem oportuno, neste momento de transição planetária, para que a transição se faça de uma forma mais harmoniosa possível. A gente sabe que a perfeição não existe, a gente está em busca dela, mas é importante que a gente esteja atento a começar por nós as mudanças. Hoje o nosso tema, acho que já está fixado aí, né? Não adianta fazer surpresa, eu já fixei. Vamos falar sobre o perdão. É um tema bem oportuno. Deixando aqui algo, para a grande maioria de nós, é um exercício difícil, mas que não nos isenta do esforço diário. Afinal de contas, cada um tem seu nível evolutivo, cada um tem sua história de vida, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Mas acho que é uma frase que a gente nunca pode usar, é essa: nunca vou perdoar. Porque volta e meia, todo mundo que fala essa frase, em algum momento, seja nessa encarnação ou na próxima, isso vai acontecer. Deus, que na sua infinita bondade, Ele deixa o livre-arbítrio sempre prevalecer. Muitas vezes, esse toma lá da cá, muitas vezes que a gente já leu em Amai os Vossos Inimigos, acaba por culminar muitas vezes no duelo, na vingança, na lei de talião, olho por olho, dente por dente, muito ativa ainda em pleno século XXI, ano 2020. Mas o perdão, deixar de antemão aqui essa premissa, não é fácil para ninguém, nem para palestrante, nem para orador, nem para trabalhador espírita, para ninguém é fácil. Mas qual é a mensagem que a gente vai tentar deixar hoje aqui? Que a prática desse exercício, o maior beneficiado somos nós mesmos, nossa individualidade. Não é exagero de dizer que o perdão, quando consolidado, liberta, nos deixa mais leve, nos deixa mais saudáveis, encaminha para uma emancipação da alma inevitável, um estado de leveza que só quem experimenta sabe. Outra premissa importante, quando a gente for falar de perdão, tem que deixar claro aqui. Ah, mas se fosse com você, não adianta usar esse argumento que se fosse cada um responde por si. Cada um no seu tempo evolutivo. Não quer dizer que quem não perdoe seja inferior a outro. Ele apenas está no estágio circunstancial diferente daquele outro que tem mais propensão e facilidade de perdoar. E volto a repetir, isso não é uma condição. Falar em perdão não quer dizer que quem faz palestra, trabalha, é presidente de casa espírita, tem mais facilidade de perdoar do que outros que não são. Não existe isso. Durante essa caminhada no espiritismo, eu ouvi muitos dizer: ah, você é espírita, como se espírita fosse algo de perfeição.
Não. O espírito é uma condição que você se propõe pela lei do Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Pentateuco de Kardec, todas as obras, a entender a reencarnação, e há um processo evolutivo em curso. De você é um ser imperfeito, Deus acima de tudo, Jesus seu guia. Todas essas condições, entre outras tantas, é que rege o Espiritismo. Dentro de outras religiões espiritualistas, também tem a forma de lidar com o perdão. Mas se a gente for... Boa noite, mãe. Boa noite. Se você for lidar pela visão hinduísta, budista, judaísta, qualquer outra corrente, elas convergem para um ponto em comum. O perdão traz paz para a alma, por mais difícil que seja. Mas qual é o grande desafio do perdão? Perdão é a mesma coisa que desculpar? Não. Desculpar é algo mais superficial, momentâneo. Perdão é algo mais profundo. Requer uma articulação, muitas vezes, que esbarra no grande inimigo do nosso processo evolutivo. Vamos recapitular. Qual é a ferramenta do progresso? O livre-arbítrio. É fácil ter livre-arbítrio? É fácil escolher? É fácil escolher medindo as consequências? Não, não é fácil. Boa noite, Lula. Não é fácil. Não é fácil escolher, não é fácil decidir. Principalmente numa sociedade inconsequente como a nossa. Principalmente numa sociedade que não tem um mínimo de empatia na grande parte. Não sabe se posicionar no lugar do outro. Porque a partir do momento do dia que a gente começar a se posicionar no lugar do outro, tudo vai ser, não vou dizer tudo, mas um pouco mais diferente. Então já começa por aí. O livre-arbítrio, a escolha não é algo fácil, mas precisa ser exercitada com responsabilidade. A gente tem direitos e deveres. E a quem a gente cobra deveres também tem direitos. Essa busca do equilíbrio facilita e muito o nosso exercício do livre-arbítrio. Só que mesmo na tentativa da facilidade de exercer o livre-arbítrio, que não é algo fácil, parece redundante estar falando isso, vamos nos esbarrar no grande inimigo da nossa alma. E aí a gente vai entender o porquê o perdão se torna difícil. Que é tema para outra palestra. Que é tema para um workshop, é tema para congresso. E se chama orgulho. Há quem possa levantar o dedo e dizer assim: eu não sou orgulhoso. Vou dar aí 5 segundos para pensar. Diga para você mesmo, tente se enganar dizendo: eu não sou orgulhoso. 1, 2, 3, 4, 5. Será que alguém aí disse: não sou orgulhoso? Vamos lá. O orgulho, propriamente dito, ele se divide em várias, ou melhor, se mostra em várias facetas. Vamos citar algumas delas, porque a gente não vai focar aqui no orgulho hoje. Mas temos a indiferença, a prepotência, a presunção, a vaidade, não a vaidade estética, a vaidade da alma, a arrogância, que se confunde muito com os 7 pecados capitais: a ira, a luxúria, a preguiça, todo mundo já sabe. Que no Espiritismo a gente chama de estados da alma. Que aí eu sugiro a leitura de Renovando Atitudes, de Hamed, o Espírito Hamed. Muito bom. E quando a gente se depara e entende que a gente é um ser orgulhoso, a gente tem uma dificuldade de dizer aquela célebre e equivocada frase: perdoar é esquecer. Não, perdoar não é esquecer. Até porque o esquecer faz parte do aprendizado, do ciclo. Arquiva a memória e o raciocínio para não fazer igual, não cometer os mesmos erros. A gente pode até perdoar. Isso aí é uma coisa simples de se fazer? Não. Ele mexe com vivência, com experiência. Perdão tem prazo de validade? Tem tempo para ser estimado de quando vai acontecer? Só vou conseguir perdoar daqui a uma semana, daqui a um ano. Não dá para fazer isso. Cada um tem seu tempo.
E a gente não pode exigir do outro perdão. Por que eu estou dizendo isso? Porque cada um sabe onde o sapato aperta. Todo mundo sabe onde é que tem a dor. E a gente vai ser logo um pouco extremista. Vamos pegar o caso aqui de uma perda violenta, de um assassinato de um ente querido. Pai, mãe, filho, irmão, marido, esposa, namorado, namorada. Cara a cara com o assassino. A gente pode dizer assim, eu te perdoo? Alguém vai dizer, não, nunca. Vamos... Aí já vai partir para a questão jurídica. Que pena que o Brasil não tem pena de morte, que o Brasil não tem prisão perpétua. Ah, mas esses 30 anos do Brasil, com um terço, já está na condicional. A gente começa a levar, aí a gente quer justificar a justiça pelas próprias mãos, outros caminhos. Boa noite, Solange. A gente quer justificar outros caminhos para fazer a nossa justiça, que perante a justiça dos homens, que já é imperfeita, a gente quer impor a nossa justiça individual. Que a nossa visão é bem rasa de tudo, bem limitada. Então, vamos lá. Dentro desse interim, eu adoro essa palavra interim. Puxa, muito o mestre Divaldo Franco, né? Outrem, interim. Dentro desse contexto maior, de a gente falar sobre perdão propriamente dito. Boa noite, galera. Boa noite a todos aí. Fiquem à vontade. Bem-vindos, todos. A gente está falando hoje sobre perdão. Mas para entrar no olho do furacão desse tema tão complexo e profundo, que eu volto a repetir, é um exercício diário, é um exercício que requer tempo, paciência, maturidade, e a ausência deles não nos torna inferior, e sim um conjunto de oportunidades de vivências e experiências que nos dão uma evolução moral, que não é imposta, ela é natural. Até porque a gente aprende aquela máxima, né? Nossos filhos não são nossos filhos, são empréstimos de Deus, para a gente ter a responsabilidade de cuidá-los aqui e encaminhá-los para a vida. Nossos pais também, nossos irmãos, as pessoas que a gente ama, estão aqui de passagem como nós. E aqueles que já passaram em outras vidas que estão no plano espiritual, que pelo véu do esquecimento a gente nem se lembra mais quem é, que ora por nós. E aqueles que a gente vai encontrar ainda. Essa é a continuidade da vida. Mas justamente pelo orgulho, pela vaidade disfarçada, pela presunção, pela prepotência, pela indiferença, pelo ego inflado ainda muito primitivo, apegado à matéria, que também é um exercício de libertação, a gente ainda tem aqueles ranços animalescos, primitivos, querem impor a lei do talião, olho por olho, dente por dente. É aquela célebre frase que sai do nosso inconsciente, já vai tarde, vaso ruim não quebra. E a gente ainda reclama porque ainda é um mundo que ainda se faz mais mal do que o bem, considerando que a omissão do bem também é um mal. Então, dentro desse contexto maior, a gente traz uma reflexão da dificuldade do perdoar. Mas volto a repetir, nada impede que a gente comece a exercer, não naquela falsa superioridade moral de dizer, vou perdoar para ser superior. Não, você vai se perdoar para se libertar, vai perdoar para ficar mais leve, vai perdoar para viver melhor. Perdoar não é esquecer. Volto a repetir, o esquecimento, o não esquecimento, perdão, é do aprendizado. É não fazer igual, é fazer de uma forma diferente para não cometer os mesmos erros. E aí a gente vai evoluindo. Mas, cada um no seu tempo, o perdão faz parte do livre-arbítrio, não podemos exigir perdão de ninguém, cada um no seu tempo. Então, eu tomei a liberdade aqui de pegar algumas passagens que eu achei interessante, de umas frases que a gente vai estar trazendo e refletindo sobre elas. Uma delas que me chamou a atenção quase sempre nos sentimos injuriados. Nossa tendência é aumentar o fato que nos desagradou, se a gente potencializa em nossa mente. Se fomos ofendidos por esse ou aquele motivo,
Quase sempre encapsulamos o desejo que desforra e mantemos o link mental com as forças poderosas das trevas, que somadas às outras tantas potencializam as sombras de nossos desagravos. O que é que ele está falando aqui? Justamente do nosso inconsciente, de como a gente traz ainda nossos hábitos mentais para fora e dificulta esse processo de atenuamento. A gente, quando fica preso a esse passado e não anda para frente, tentando focar em outras coisas, a gente cai naquele velho erro, a raiva, o ódio. Aí é uma bebida que a gente toma esperando que o outro morra. O não perdão tem consequências psicossomáticas, ou seja, ele altera nosso corpo, ele atrai para o nosso perispírito que viram doenças. Isso pode acontecer ao longo da própria vida encarnada ou entre vidas, na erraticidade, e vem acumulando com o tempo, que vem culminar até durante vidas, inconscientemente, de espíritos que já se foram, mas que estão atrelados a nós pelos canais obsessivos de atração magnética, energética. Diante disso, predominam os núcleos formados pelo egoísmo e pelas paixões primitivas, aquelas bem materialistas, bem rasteiras, efêmeras do momento, porque nossos corações são duros e cremos que estamos sempre com razão, donos da verdade. E quanto mais temos esta certeza, mais esforço será necessário para que despertemos para a real necessidade do perdão. Trocando em miúdos, paixões primitivas, apego materialista. Eu já ouvi um grande palestrante dizer assim: a paixão é uma doença que ninguém quer a cura, porque a gente prefere ficar cego, a gente prefere viver só ilusão. É bom ter paixão, aquela fase inicial, na fase que a gente não enxerga defeitos. Mas para a paixão virar amor é maturidade, é entender os defeitos, é entender as limitações, é não idealizar e sim realizar, é viver a realidade. Porque quanto mais a gente cria expectativas, maior a frustração, maior a raiva, porque não satisfez os nossos desejos mais rasteiros e profundos, porque a gente projeta na outra pessoa aquilo que a gente é, muitas vezes inconsciente. É mister. Essa palavra também é muito de Divaldo, né? É mister. Tentemos entender o que ocasionou a ofensa. Onde começou isso? A gente vê muitos romances de Zíbia, aquele toma lá da cá, te achei, você me paga, aquela coisa da lei Talião, e vai e volta, vem em corpos completamente diferentes, de gêneros diferentes. E a gente não entende por que aquela pessoa não gosta da gente, ou por que aquela pessoa tem uma dificuldade de não perdoar a gente, não vai com a cara da gente. Lei de causa e efeito, lei de afinidade, ou melhor, de repulsa de afinidade, que extrapola o campo material. Espíritos que se ligam a nós e nos acham pelas nossas vibrações, nossa anteninha inconsciente, nos acham depois de séculos, nos perseguem por séculos. Aí quando eu falo assim, nos persegue, parece que a gente está se colocando aqui numa condição de vítima. Nesse processo não há vítima nem algoz. Às vezes é você que está perseguindo a outra e achou, localizou. A pessoa já está em outra vibração, mas seu inconsciente ainda está rasteiro e apegado, porque não foi quebrado o ciclo do perdão. Porque alguém tem que ceder, que nem aquele filme, alguém tem que ceder. Não sei se vocês já viram esse filme. Se eu não me engano, o Zad aí, a cinéfila, vai dizer, né? Nosso Jack Nicholson e Sally Field, né? Se eu não me engano, o Diane Keaton, uma coisa assim, Zad, depois pode escrever para corrigir. Acho que é Diane Keaton e Jack Nicholson, né? Alguém tem que ceder. Que apesar do relacionamento da maturidade, ele traz uma reflexão dessa coisa de tomar lá da cá ao longo da vida e vem na forma de relacionamento conjugal. Por vezes fomos nós mesmos os promotores dela, ou seja, que ocasionamos, provocamos isso no passado.
por algo que tenhamos dito ou feito. É por isso que quem já leu os romances de Zíbia, o romance é só a classificação espírita, mas na verdade são psicografias de Lúcio e outros espíritos de situações reais. Que a pessoa se coloca vítima e depois ela descobre que quem começou aquilo ali tudo foi ela. Mas a vida, infelizmente, não é um livro de Zíbia que a gente tem acesso ao final. A gente tem que perdoar, fazer o bem sem olhar a quem e seguir adiante. Quem ganha com isso somos nós. Aí ele destaca aqui, há casos e casos. A indignação, o sentimento justamente que se torna necessário diante da atitude descabida de alguém. A gente fica indignado. Tal atitude não deve assumir, porém, o caráter da agressão nem do revide, nem do devendo ser manifestada para que o outro perceba as consequências de seus atos. Então a gente tem que fazer da vida um feedback constante. Me incomodou, não gostei. Ah, você não gostou que eu não gostei? Então, vamos seguir adiante, de boa. Ó, a sociedade hoje está bem resumida, né? É excluir, remover, bloquear, esconde atrás de uma tela. E a gente é mais do que isso. O Skank uma vez cantava uma música chamada Indignação. E tem uma frase que eu carrego comigo que eu não esqueço. A nossa indignação é uma mosca sem asas. Não ultrapassa a janela de nossas casas. A gente fica indignado, com raiva, irado, tudo. Ah, mas é importante botar para fora? É. Mas quando a gente internaliza aquilo, não remove, represa e faz daquela comporta de pedra do cavalo que não abre, aos poucos para aliviar, um dia a comporta estoura. Explode. E aí vem na forma de doença ou algo pior. Contudo, em várias ocasiões, por gostar muito de alguém, a gente releva suas atitudes inadequadas, inconvenientes, para conosco e com os outros, confundindo os sentimentos e perdoando quando caberia a repreensão e a advertência obrigatória. Continuando. Os relacionamentos têm que ser sinceros, verdadeiros. Não falo só casais, amigos, colegas. Tá me incomodando, não faça mais isso. Ah, a sociedade é mimimi, vitimista. Vamos parar com isso. Até porque perdão não significa convivência com o erro. Isso aqui é importante. O bom senso sussurra que atitudes como essas, perdoar e desculpar sem limites, incitam o outro à prática do mesmo ato reprovável. Tudo tem que ter um fim. Aí a gente tem que usar aquela máxima que aprende muito em serviço público, né? Eu já fui em serviço público, fui em serviço privado. O serviço público tem muito isso, né? Primeiro, advertência, dá um toque. Segundo, aí é cartão amarelo do futebol. Dá uma advertência por escrito, dá uma suspensão, dá um gelo. Se continuar, pai, como diz o bobaianês, já foi, a fila anda. Mas muitas vezes as relações descabam para a violência justamente porque há uma masculinidade tóxica, né? Que aí é a questão do feminicídio, que a coisa começa num grito, parte para o xingamento, mas ele me ama, ele gosta de mim, vamos deixando para lá, vai relevando. Vira um tapinha, que a gente diz um tapinha não dói, dói sim, e muito, principalmente no coração. E a coisa vai se arrastando, porque a gente não toma uma atitude, a gente não decide. E vai irrestritamente perdoando, achando, gente, Jesus é Jesus, nós somos nós. Perdoar sem limites é no estágio do governador da terra. O que é que eu quero dizer com isso? A vida segue, primeiro você se individualiza. Aí que entra o chamado auto-perdão. Se auto-perdoar é justamente deixar de se culpar, entender a sua própria imperfeição para seguir adiante. Porque quando a gente entende essa imperfeição e entende que a gente é mais do que qualquer coisa, isso não quer dizer boçalidade nem ser superior aos outros. É nosso lugar na Terra, nossa importância, nossa felicidade em primeiro lugar. Quando a gente tem essa capacidade de se auto-perdoar e se auto-merecer, facilita muito a gente perdoar. Mas perdoar não quer dizer conviver com o erro sempre. Tem coisas que a gente não consegue mudar e não vai mudar. Se mudar a gente já é difícil, imagina mudar o outro, que a gente não conhece a história espiritual. Então a vida é feita de ciclos, a gente segue adiante.
Ah, tem razão. Filho não é desculpa para segurar ninguém. Volta e mente cai na mesma caixinha dos relacionamentos, né? Mas isso vale para pai e mãe, vale honrar teu pai e tua mãe. Eles também foram educados por outro pai e mãe, que por sua vez foi educado por outro pai e mãe. É todo um processo de construção, constelações sociais, que a gente tem que quebrar paradigmas pelo amor, pelo caminho da tolerância e do respeito, mas entendendo as adequações de seus tempos. Não sei se eu me fiz claro, mas a gente tem que entender que o outro tem que mudar por si. É uma máxima que vale até para o mundo espiritual. A ajuda só chega a quem se ajuda, quem pede ajuda e esteja apto a querer ajuda. Tem gente que não quer mudar, não quer sair da zona de conforto, mas faça o seu bem, senhor aqui. Então, quando entra nesse contexto, repetindo que o bom senso sussurra que atitudes como essa, perdoar e desculpar sem limites, incita o outro à prática do mesmo ato reprovável, isso não é amor. É subserviência ou omissão. E perdoar coisas leves contra nós mesmos é relativamente fácil, porém quando se trata de algo mais sério, como um assassinato, um estupro, uma infidelidade conjugal, por exemplo, a dificuldade de superação da mágoa aumenta consideravelmente. Não é para menos. Ainda mais na sociedade, que por mais que a gente diga ame, a gente tem relações de posse sim, porque faz parte ainda do nosso processo doentio. Enquanto apego matéria. Ninguém é de ninguém. Mas isso é diferente. Dizer que ninguém é de ninguém não quer dizer que todo mundo é de todo mundo. É bem complexa essa situação. Então, por isso a doutrina espírita leva a refletir que o perdão será sempre o sentimento qual, nas superações pessoais, transcendem o próprio ser. Ou seja, o coletivo está acima do individual. Claro, está até na lei, no direito, né? Mas, individualmente, espiritualmente falando, você é mais importante. Isso não o projeta a ser melhor que ninguém. Mas você, diante de qualquer situação de ameaça, é em primeiro lugar você. Claro que alguém vai dizer assim, eu concordo. Ah, mas um pai com um filho, eu dou minha vida por ele. Sim, relação incondicional. Filho, pai, mãe, filho, mãe, filha. Eu estou falando em relação a se amar e se valorizar. Nas relações de conflito, conflituosas. Então, eu volto a repetir. Casos mais extremos, graves, como estupro, assassinato, pedofilia e outras coisas aí muito graves. Cada um tem seu tempo. Mas entendemos que também, não justificando o injustificável, tudo tem um porquê. Quando eu falo tudo tem um porquê, não é que justificou o ato, não. Até porque esses atos são movidos pelo livre-arbítrio. Do bandido, do marginal, do delinquente. Dentro do processo da espiritualidade, nós temos um papel nesse contexto aí. Após ocorrido o fato, por mais doloroso que seja, leva um tempo. Temos que viver o nosso próprio luto. Não é exigir de ninguém, tenho que perdoar porque eu sou espírita ou sou um ser evoluído, muito bondoso. Não existe isso. Cada um no seu tempo, no seu time. Vivemos o luto, vivemos a dor, mas a gente tem nossa missão individual na Terra. Até porque aquele que se foi muitas vezes é um espírito evoluído, até mais do que nós, e quer que a gente continue a caminhada. Quanto ao perdão, é o livre-arbítrio. Mas evite dizer nunca perdoarei. Quem perdoa é Deus, quem perdoa é Jesus. Não. Pela linha do Espiritismo, quem perdoa é você. Deus perdoa sempre. Jesus perdoa sempre. Mas no nosso processo individual coletivo, a gente é que tem que se libertar. Que não é fácil. Devemos dar o direito de a pessoa ser agressiva, mas não nos dá o direito de revidar a agressão. O que é que Jesus falou? Da outra face. Jesus estava promovendo a apologia ao masoquismo? Bata que eu gosto? Não. É não devolver o mal com o bem. Cada um dá o melhor de si. Se ele te dá espinhos, você dá flores. A raiva é semelhante a um raio. Pode provocar danos graves. Ela é inesperada. Mas o rancor calculado, esse é calculado. É necessário que aprendamos a colocar um para-raio e evitemos os tóxicos deste sentimento negativo.
No entanto, esquecer a ofensa depende da nossa memória. E quando fala memória, não é nada assim como a gente pensa, como se fosse um HD frio de um notebook, de um smartphone, de um pendrive. Quando fala a palavra memória, ela guarda junto com ela sentimentos, sensações e vivências. Muitas vezes remete a situações análogas de um processo na infância ou de uma vida passada que veio de uma forma inconsciente. Então não é fácil lidar com a memória. E essa memória, quando articulada com o raciocínio, com a premeditação, muitas vezes, vai gerar um livre-arbítrio que a gente vai definir o que vai ser uma escolha certa ou errada. Mas uma coisa é certa, não agir por impulso. Agir sobre o frio da meditação, da reflexão, da evangelização e da inspiração, da intuição com o seu anjo da guarda, que é do bem, que vai lhe inspirar as consequências do ato. Até porque você não está sozinho. Nunca diga, não tenho nada a perder. Tem sim. Tem a oportunidade de crescer. Tem a oportunidade do amor de quem partiu. Contar com sua plenitude de bom senso e equilíbrio. Então, resumindo essa parte aqui do para-raio, para não ficar complicado, para quem não está acostumado ao que é um para-raio, uma estrutura de um para-raio, resumindo para um leigo aqui, é como se fosse uma antena que é colocada no ponto mais alto do prédio, ou de vários prédios, e ele literalmente atrai o raio para ele, para percorrer um caminho de um eletroduto a descarregar na Mãe Terra, que tem a capacidade de absorver esse choque. Trazendo aqui para o lado humano, nós temos antenas mentais aqui que estão o tempo todo emitindo e recebendo informações e pensamentos. O tempo todo. Nosso contato com o espiritual, o anjinho diabinho aqui é 100%. Não para. Mas a gente tem que filtrar aquilo que faz sentido, que tem bom senso e o que é melhor para nós. E quando a gente fala que o nosso raio aqui que a gente recebe, a gente atrai isso para o nosso campo, como é que a gente vai dispersar a palavra essa, dissipar essa pancada energética? Como é que a gente dispersa esse raio, essa carga que cai sobre a gente? Como é que está nosso para-raio, pé no chão, para não absorver esse raio dentro do nosso corpo e sair rasgando e queimando nossas células? Com a espiritualidade, com a meditação, com o equilíbrio. Podem reparar que num momento de dor, de uma morte brusca, de algo violento, como é importante a família e os amigos juntos, para segurar a onda, segurar o tranco, o rojão, como a gente diz, né? Imagina se todo mundo ali naquele momento do velório ficasse todo mundo revoltado. Quem é cuidar da parte burocrática? Quem é cuidar da parte do acalmar? Quem é cuidar da parte da oração? Por isso que é importante a gente viver em coletividade, em família, porque vai ter alguém para segurar a onda, para a gente não implodir, não desmoronar, porque naquele momento é difícil, ainda mais formas bruscas de se perder alguém. Um assassinato, uma violência sexual seguida de morte, um latrocínio, como é tão comum, infelizmente, banalizado na vida do ser humano, nós aqui na Terra. Então, essa questão dessa toxicidade que ele se refere, desse sentimento negativo, é difícil, é. Mas quanto mais a gente se prepara, se evangeliza, se espiritualiza, tenha certeza que a gente fica mais forte. Não é insensível, mas é mais resistente. Imagine aquelas pessoas que já têm 80, 90, 100 anos, que já perderam tanta gente, de todas as formas. Perdeu quer dizer em forma pejorativa, né? A gente não perde, não ganha nada. Mas se despediu de quem gosta pro plano espiritual. Criou uma casca, uma proteção. Não se tornou insensível, mas apenas aceitou a inevitável dor da passagem, da transição da vida, que a gente chama de morte. Então tem muita coisa que a gente quer esquecer e simplesmente não esquece, porque a gente não controla os pensamentos. Sentir o impacto e não ter como evitar a raiva, isso é fisiológico, reagir no momento. A
A gente precisa se libertar também, a gente precisa extravasar. Represar é pior muitas vezes, mas a gente tem que represar com cuidado e também se libertar com cuidado, para não atingir os outros, porque a gente pode machucar de uma forma irreversível. Mas conservar a mágoa é da sua vontade, sim. Aí entra o livre-arbítrio. Conservar. Se eu conservar a mágoa, eu tenho um transtorno psicológico que eu gosto de sofrer, mesmo que inconscientemente. Como seres emocionais, sentimos o impacto da agressão, mas também não devemos nos revoltar e devemos trabalhar sim para esquecer. Volto a repetir. A gente já encarnou tantas vezes e vamos reencarnar tantas outras mais. Boa noite, Regina. A gente tem que trabalhar para seguir a vida. Tem que partir de nós, por mais difícil que seja, e no nosso time. Não se cobre, não deixe cobrar, deixa fluir. E os outros têm que respeitar esse tempo. Perdoar é algo individual. Se for nessa vida, se for na próxima, isso aí é uma relação nossa com nossa consciência e com Deus. Então perdoar não é esquecer por esquecer, é compreender e colocar-nos no lugar do outro. O esquecimento aí só vem quando a memória se encarrega de diluir a impressão negativa, o que demanda tempo, reflexão e autossuperação. São claras as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, quando ele diz: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Parece simples, né, Jesus? Uma parábola feita 2000 anos atrás. 2000 anos na espiritualidade foi ontem. Jesus começa dizendo: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É fácil. É fácil amar um familiar e odiar alguém que você não conhece. Mas a lei só se faz do amor, fazer o bem sem olhar a quem, pela lei do retorno, é dano que você recebe. E claro, Jesus não está dizendo para você tratar um inimigo como a um filho, a um amigo. Mas é numa linguagem bem baianês, não entrar na vibe. É silenciar, é ignorar, é seguir adiante. Então todo esse processo é você que ganha em primeiro lugar. Não adianta bater perninha, se revoltar, perder noite de sono enquanto o outro está lá de boa. Tá nem aí. Aso ruim não quebra. A gente se acabando e o outro tá lá de boa. Nem lembra que você existe. É assim na realidade. Porque cada um tem seu espírito evolutivo. O nível de consciência, se funcionar no lugar do outro, é para poucos. Então vamos trazer para nós essa responsabilidade do sincero coração, dizer: eu perdoo, não quero carregar isso comigo mais. Quer dizer que eu esqueci? Não. Dizer que não vai esquecer não quer dizer a gente ficar lembrando o tempo todo, não. Mas é guardar aquele aprendizado para ter mais cuidado da próxima vez. Jesus trata de uma das mais complexas dificuldades do ser humano, que é perdoar quem nos ofende. Quando fala ofende, não é só palavras, é agressões também, físicas ou psicológicas. Desenvolvemos muitas doenças porque não conseguimos perdoar. Isso é verdade, é cientificamente comprovado. Cristalizamos nas mágoas os processos de vindita através das ideias obsessivas, auto-obsessivas, cujas causas deslocam-se do campo íntimo em desarmonia, exteriorizando-se no somático. Traduzindo em miúdos, temos milhares de chakras no nosso corpo, pontos energéticos. Conhecemos aqui no dia a dia os 7 principais: coronário na outra cabeça, o frontal, que dá aquela estrelinha, o pontinho brilhante aqui hinduísta, dos hindus, né, do indiano, laríngeo, cardíaco, gástrico, que é o poder, o medo, que trabalha com o diafragma, o esplênico aqui na altura do baço, o chakra básico, o sacro básico, hipossacro. E o que os chakras fazem? Que eles pulsam, vibram e ficam girando no sentido horário, ou no sentido anti-horário, dependendo do momento, está desregulado, regulado, isso é tema para outro dia.
Eles comandam um grupo de órgãos na sua região e trabalham com as emoções. O coronário nos liga à espiritualidade, justifica a auréola dos anjinhos, que a gente vê dos santos, né? É justamente o chakra coronário. E quando isso está desregulado, desequilibra tudo. Ou aquele grupo de órgãos que justifica os tratamentos com passe. Então, olhe como está tudo interligado. O cosmos, os chakras, a nossa energia, o campo eletromagnético, pois somos seres pulsantes. E como ele fala a palavra cristalizar, é justamente porque toda essa energia é plasmada, condensada, presa e revertida em forma de doença. Muitas vezes um tumor, muitas vezes um processo de excesso gástrico que corrói o estômago, uma úlcera nervosa, um cisto na laringe, plasmada de alguém que represa muita fala. Somos energia, está ligado à física, a física quântica, somos energia. Nós temos isso, eu aqui, você, somos energia. O ar que está aqui passando no meu rosto é energia. Moléculas, cristalização de moléculas de energia que vira doença. Então, veneno você toma esperando que o outro morra. Em verdade, os estados mentais enfermos, as enfermeiras aí, daí vem enfermeira de enfermidade, serão invariavelmente refletidos no corpo físico através de variada sintomatologia, seja no ódio, no rancor, resultando em nossa prisão as influências inferiores, engendrando uma cadeia mórbida de patologias devastadoras. Aí eu recomendo a leitura de Louise A. Hay, psicóloga americana recém-desencarnada. Jogue no Google aí, nos vídeos, e procure as relações entre doenças somatizadas no corpo e as emoções. Claro que não surgiram nesta vida. Muitas surgiram em vidas passadas. A gente carregou na erraticidade e trouxe junto com a gente no pacote, nosso combo, nessa vida encarnada. E a gente não faz esforço em reverter essas polaridades. Principalmente com nós mesmos, no auto-perdão, e com o outro que colocaram junto da gente na forma de pai, de mãe, de irmão, irmã, sobrinho, namorado, marido. Porque nada é por acaso, ninguém aparece em sua vida por acaso. É a lei da atração, da necessidade do crescimento. E aí quando junta os dois, pai, como diz no baianês, é o livre-arbítrio. Mas não quer dizer que é para sempre, forever. Pode ser que seja infinito enquanto dure, como diz Vinícius de Moraes, né? O espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele diz que o ódio é fruto do egoísmo. Falei lá atrás. Do personalismo, que é uma particularidade do comportamento da nossa psique, né? A persona inflada, personalismo magoado. E Kardec comenta no Evangelho segundo o Espiritismo que o ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima do mal que lhes quiseram fazer. Aí você pensa, Trajano, eu estou aqui nos espíritos baixos ou nos elevados? Todos nós, juntos e misturados, estamos quase no meio do caminho. A depender do momento, das situações, reagimos melhor para algumas coisas e para outras menos. Mas eu não vou, nem eu estou inserido nesse contexto aqui, de a gente ficar se adjetivando se a gente é inferior ou superior. Mas com certeza, uns são mais, outros menos. Isso não é privilégio, é uma condição que a gente pode ajudar quem está menos naquele momento. Tem gente que não sabe lidar com processos de dores, de doenças. Tem gente que não sabe lidar com agressões bruscas de violência. Então a gente se ajuda mutuamente a sempre no final a gente crescer. A gente não está sozinho. Então a gente, vamos dizer, podemos dizer uma palavra aqui, a gente tem um dom, uma facilidade para umas coisas e para outras não. E a gente se ajuda, um ombro amigo, bons conselhos, orientações. Aqui ainda trazendo para essa reflexão, eu estou de olho no tempo aqui, não se preocupe. Pesquisas modernas, aí é essa parte que eu gosto, trazendo para a ciência. Pesquisas modernas indicam que o ato de perdoar pode aplacar, atenuar, minimizar a tensão,
reduzir a pressão sanguínea e diminuir a taxa de batimentos cardíacos. Não chega a ser uma bradicardia, mas deixa de ser um ataque cardíaco, principalmente quando vê que fulano está ali. Perdoar, portanto, não é somente uma questão de conquista emocional e espiritual, é também uma questão de saúde. O evangelista Mateus narra a passagem que Jesus disse: se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Acho muito legal e moderna essa passagem. No meio corporativo se fala muito, elogie em público e critique em particular. Dê feedback, mesmo que a pessoa não goste, a pessoa está com um bafo do seu lado, incomodando, uma halitose braba. Você não precisa falar na frente de todo mundo. Ah, mas se eu falar vai ficar de mal comigo. Não, chama ela no canto. Ah, não tem abertura. Procura alguém que tem abertura, tá incomodando. Lá não, tá com bafinho, viu? Tá com CC, viu? Parece engraçado, mas é trágico. E outras coisas. Aquilo que você falou, velho, caiu mal, pegou mal, me incomodei, na frente de todo mundo, velho. Faça mais isso não. Dê feedback. Tenha humildade de pedir feedback. Os dois crescem. Isso é maturidade. Então, essa questão, até a OMS fala que é um bem-estar, espiritualidade, saúde, está incluído o processo do auto-perdão e do perdão. Então, aproximando-se, Jesus disse a Pedro, que perguntou a ele. Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoei até 7 vezes. Perdoe até 70 vezes 7. Alguém já fez a conta aí, né? 490. Claro que Jesus não estava falando de matemática, ele estava falando de uma parábola, é um ente linguístico para se fazer compreendido. Então, perdoar 70 vezes 7 e 70 vezes 7 vezes 70, infinitamente quantas vezes for necessário. Mas isso não é coadunar com o erro, não é esquecer, mas é você continuar se libertando e vivendo mais leve. Não resta dúvida que aprendendo a perdoar, estaremos promovendo o nosso crescimento espiritual. A condição do verdadeiro perdão é o esquecimento. Isso é uma condição, mas não é um fato que necessariamente vai acontecer. Mas não podemos deixar-nos encharcar de hipocrisia, ao ponto de dizermos que já conseguimos isso com todos os que nos ofendem. Por que hipocrisia? Porque ainda estamos no mundo de provas e expiações, no mundo de regeneração. Perdoar não é esquecer. Agora, quando a gente consegue perdoar e esquecer, pode ter certeza. Sinceramente, do coração, nem lembrava mais disso. É evolução. Você deu uma boa subida no degrau. Encaminha uma paz interior. É certo que para nossas aparências sociais, o perdão significa renunciar à vingança. Você vai deixar pra lá, velho? Ah, não, peraí. Sei que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Aliás, a própria lei da reencarnação, né, nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. Esquecimento esse compulsório pelo véu do esquecimento. Olha que coisa bacana. Saber que, ou melhor, não saber que muitas vezes o pai, irmão, o filho foi quem tirou sua vida no passado. Mas só que quem começou essa história? Provavelmente, e quase sempre, foi você. Mas pelo véu do esquecimento não interessa quem é vítima e quem é culpado. É se acertar, se gostar e se amar para seguir adiante. Lá na frente, quando os dois estiverem elevadinhos, a espiritualidade vai dizer: olha, o filho que você amou, estou dando um exemplo, viu gente? Não é certo isso sempre não. O filho que você amou, que adorou, que se apaixonou, tinha tirado sua vida passada. Só que na vida preguiça essa, foi você o culpado. Porque vocês começaram a história de tomar lá da cá há muito tempo. Só que pelo véu do esquecimento, se perseguindo na erraticidade, continua acontecendo. Aí que entra aqueles processos obsessivos, né? O obsessor é sempre o outro, né? E a gente não obsedia ninguém. Beleza. Na erraticidade,
tem a obsessão entre desencarnados. Tem aqui entre encarnados. Tem de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado. E tem a auto-obsessão. Então, devagar que o santo é de barro. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, ele dá uma dimensão do perdão na sua forma mais simples e agradável a Deus, levando-nos a refletir nas palavras do Mestre registrada por Mateus entre as bem-aventuranças. Lembra do Sermão do Monte? As bem-aventuranças. Se perdoares aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Essa frase fica parecendo que Deus é um ser a quem devemos temer e ficar tremendo. Temer a Deus é no sentido de respeito e submissão, mas Deus de longe é algo ruim, ou pelo contrário, é pura bondade. Deus não é opressor, ele apenas diz: dá a César o que é de César, foi falado por Jesus. Nós temos que resolver nossos problemas aqui e providenciar os acertos de contas na paz, no Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, para que a gente se liberte. Ah, é Deus que perdoa, é Jesus que perdoa. Não, quem te perdoa é você. Porque é você que está no processo evolutivo. Jesus, governador da terra, Deus, vê até que ponto isso vai, antes de interferir. Mas não atrase o seu processo. A busca da felicidade, da paz interior, ver de boa, é sua. Jesus aconselhou a amar os vossos inimigos no enfoque de não devolver com a mesma moeda aquilo que foi desferido, oferecendo, porém, aquilo que nos foi desferido, oferecendo, porém, a outra face, a face do bem, pois assim corta-se a raiz pelos sentimentos de vingança. Os sentimentos de vingança são cortados pela raiz. Não deixa germinar, não deixa virar caule, não deixa criar braços de folhas e espinhos. Não vai nascer flores. Olha a parábola do semeador. Um coração endurecido, feito rocha, não vai dar nada que preste. Temos que transformar essa rocha num solo fértil, em abundância de amor, carinho e felicidade. Cabe aqui um registro de grande importância ao exercício do perdão na intimidade familiar. Não podemos perder de vista a suprema necessidade do perdão em família, que está todo mundo junto, misturado, fora do trabalho, dali por dia. Precisamos muito mais do perdão dentro de casa, que nos educa espiritualmente e de uma forma evangélica para a vida. Licença, por favor, bom dia, boa tarde, dizer te amo, ouvir te amo, se abraçar. E muito mais de apoio recíproco no ambiente que somos chamados a servir do que nas veredas ruidosas do mundo. Ou seja, a gente tem uma propensão a ter um amor incondicional e de perdão dentro de casa. Quando há uma família de desarmonia, desarmoniosa, de muitas brigas e revoltas, cabe uma reflexão de onde um ou mais tiver meu nome, eu estarei entre eles, Evangelho do Lar. Cada um no seu tempo, no seu respeito, não é exclusivo do Espiritismo, a gente pode fazer um evangelho misto, com alguém com texto na mão, outro com budismo, outro com menu de sabedoria, outro com Kardec. Porque o propósito do Evangelho do Lar é justamente acalmar os ânimos, descontrair, trazer para a atmosfera do ambiente paz, inspiração da espiritualidade, os mentores, os guias. Então, se tem uma família harmoniosa, uma armadura, ótimo, parabéns, vamos extrapolar isso para os outros, para os vizinhos. Mas quando tem essa dificuldade em casa, a gente tem que tentar, começando individualmente, ou em dupla, ou depois em trio, a mudar esse fenômeno. Porque a sociedade lá fora agradece. Porque famílias mais harmonizadas, você tem uma sociedade mais harmonizada. A sociedade é o reflexo das famílias que nela habitam. Então, é de dentro para fora o processo. E se Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7 os nossos inimigos, quantas vezes deveremos perdoar os amigos, familiares, que nos entretecem a alegria de viver dentro do ambiente doméstico? Que muitas vezes, por estarmos juntos e misturados, mais próximos,
a tendência a aflorar as desavenças, justamente por estarmos próximos e convivendo uma parte do tempo. O ser humano parece que tem uma dificuldade de ficar uma parte do tempo com uma mesma pessoa. Imagine em tempos de pandemia, reclusos em casa, sem sair, fechados muitas vezes. A tendência a não suportar o outro parece que é uma coisa inevitável. Mas aí é que a gente tem que resgatar os valores da necessidade de estarmos juntos. Quem sabe esse novo normal seja um novo normal melhor do que o normal anterior, para que doenças não sejam plasmadas em forma de coronavírus e outras doenças, porque elas vêm da psicosfera que a gente cria em casa, no bairro, na cidade, no estado, no país, no continente, no mundo. As doenças existem porque nossa psicosfera também é doente. E isso atua como um regulador de busca de equilíbrio do planeta. Infelizmente, é uma lei de causa e efeito da psicosfera coletiva da Terra. Portanto, aconteça-nos o que acontecer, não cedamos nunca. Os pensamentos de rancor e de vingança, isso poria em ação forças destrutivas que mais cedo ou mais tarde reagiriam contra nós mesmos. Certamente os agravos que nos façam não ficarão impunes, mas deixemos a cargo do Criador, Deus Pai Celestial, a justa correção, porque a justiça divina, ela está acima de qualquer justiça humana. Umas mais, outras menos, uns melhores, outros piores, mas a justiça divina, através do governador da terra, nosso Jesus, nós aqui, inseridos no contexto do fluido cósmico universal, a lei é dano que se recebe, o que a gente emana volta, não no tempo que a gente quer, mas no tempo que a gente precisa e necessita. Mas se a gente começa fazendo a diferença por nós, o próximo mais próximo, o próximo que a gente não conhece, e fica aquela mensagem que não vale a pena de carregar essa doença material. Eu mesmo vou falar por mim, independente do espiritismo, eu tenho muitos defeitos, milhões, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de carregar rancor e ressentimento, graças a Deus. Até porque eu falo muito, eu boto pra fora, uma coisa me incomoda e digo, eu tô me incomodando. Mas fala com jeito, com respeito, sem humilhar, principalmente na frente dos outros. E se alguém não gosta de você, faça por onde passar a gostar. Se você quer que ela goste de você, beleza. Se ela não quer gostar de você de jeito nenhum, não insista. Faça diferente, se reinvente. Mas viva em função de você, não em função dela. O perdão começa pelo auto-perdão, por uma libertação. E principalmente, uma coisa que está sempre falando muito no tempo de pandemia, que é gratidão. Já tens a recompensa, disse Jesus. Já tivemos muitos entes queridos que já nos deixaram antes de nós. Ficamos com saudades deles e eles estão com saudade de nós. Outros estão torcendo pela nossa felicidade e nós pela felicidade deles. E quem está com a gente agora? É como eu sempre digo, gente, não existe inimigo. Existe um amigo equivocado que amanhã vai virar amigo. Nosso anjo da guarda é um ex-inimigo nosso. Então, viva de tal forma que o obsessor se encha de você e vai embora. E aquele encarnado, a gente faz um esforço, silencia, muda. Eu vou falar por mim o que é que eu tenho feito. Da minha parte, eu não tenho inimigos. Eu não crio inimigos de ninguém. Se alguém me vê como inimigo, paciência, eu oro por ele. Isso me dá um estágio de superioridade? Não. Apenas eu quero me libertar disso. Se eu percebo que uma coisa está emperrando minha vida por pensamentos negativos, ou sonho, perturbações, desdobramento, eu faço de uma forma a reverter esse processo. Orando. Sinceramente. Do meu jeito tosco de ser, eu torço para que dê certo. Ganha na loteria, vai curtir a vida. Gente, chegamos a 8 horas aqui. Nosso encontro de hoje chegou ao fim. Antes que o Instagram aqui me dê o alerta. Fica aí o recado, agradecimento à presença de todos. Espero que eu não tenha corrido demais. Esse tema é muito importante, muito longo. É muito difícil de ser falado, porque para cada um de nós, a gente sempre tem uma história de quebrar essa barreira interna, do rebuliço de pedir perdão. E já me deu alerta aqui, 25 segundos. Então, boa noite a todos, fiquem com Deus e compartilhem aí, vão lá no YouTube, Manuel Trajano, se inscreva no canal, como diz meu filho, dê o like e propaguem isso aí
pra gente ficar de boa com todo mundo e quando dormirmos. Boa noite, Cesário, boa noite, Marco, boa noite, Manhã, Lula, Patrícia, Regina, galera toda aí. Obrigado, até a próxima.